Bom dia, pessoal. Hoje eu vou tratar de determinação de fórmulas. Então eu coloquei esse textinho que eu mandei para o e-mail de vocês, um textinho básico de estequiometria, e vou ler com vocês. Olha, determinação de fórmulas. As fórmulas podem ser representadas pelas fórmulas centesimal, mínima e molecular. Cada uma dessas fórmulas determina características diferentes de uma substância. A fórmula mais usada é a molecular. Bom, a primeira fórmula que nós vamos ver é a fórmula centesimal, que o autor desse texto chamou de fórmula centesimal. Nas aulas eu tenho chamado de fórmula percentual. Você poderia dizer também composição percentual. Bom, vamos ver aqui então. Fórmula centesimal é a fórmula que indica os elementos químicos e as porcentagens em massa de cada átomo na substância. Um exemplo aqui, você pode ter uma substância que é composta 75% em massa de carbono, 25% em massa de hidrogênio. Em outras palavras, quer dizer que em 100 gramas dessa substância há 75 gramas de carbono e 25 gramas de hidrogênio. Aqui está falando sobre a determinação da fórmula centesimal, no caso da amônia. Não é exatamente o melhor exemplo, mas eu vou seguir com vocês aqui. Se você conhece a fórmula da amônia, NH3, a fórmula molecular, para calcular a porcentagem de nitrogênio e hidrogênio, você considera um átomo de hidrogênio, 14 unidades de massa atômica, 3 átomos de hidrogênio, 3 unidades de massa atômica, massa molecular é 17 unidades de massa atômica. Bom, se você passar agora para valores em gramas, 17 gramas de amônia contém 14 gramas de nitrogênio. 100 gramas de amônia contém X gramas de nitrogênio. Então resolve a regra de 3 e você vai ter 28,35% de nitrogênio. Ou melhor, 82,35% de nitrogênio. Então, se 17 gramas, aqui é outra regra de 3, se 17 gramas de amônia contém 3 gramas de hidrogênio, então 100 gramas de amônia contém Y gramas de hidrogênio. A porcentagem de hidrogênio é 17,65%. Bom, eu vou colocar aqui no papel, porque como eu atropelei algumas coisas, eu troquei alguns nomes de elementos, talvez seja melhor você acompanhar a continha aqui, ó. Então você tem a fórmula molecular da amônia, NH3. Está conseguindo chegar? NH3. Aqui você tem um átomo de nitrogênio, então vai dar 1 vezes 14 unidades de massa atômica, né? 14 aqui. 3 átomos de hidrogênio, então 3 vezes 1 unidade de massa atômica, aqui é a massa atômica do hidrogênio, isso aqui dá 1. Ou melhor, 3. Então somando dá 17. Para calcular a porcentagem de nitrogênio, vai ser igual o quanto de nitrogênio tem na amônia, 14 unidades de massa atômica, dividido por 17, que é a massa molecular da amônia, vezes 100, isso dá 82,35%. Porcentagem de hidrogênio na amônia, 3 unidades de massa atômica seria o teor ou a massa de hidrogênio na molécula de amônia, dividido pela massa molecular, 17 vezes 100. Isso aqui vai dar 17,65% de hidrogênio. Então a fórmula é N 82,35%, hidrogênio 17,65%. Esse não é exatamente o melhor exemplo de cálculo de composição percentual, de fórmula percentual, de modo que eu vou resolver um outro exercício aqui para que a coisa fique mais clara, e na próxima videoaula eu vou apresentar exemplos ainda melhores
sobre o cálculo de fórmula percentual. Bom, vocês devem estar lendo aqui no canto direito superior do vídeo, esse exercício 3 aqui, olha, 30 gramas de etano contém 6 gramas de hidrogênio. Bom, então, etano, né? Veja só, o etano, digamos que eu não conheço a fórmula molecular do etano, mas aqui ele já deu informações de que em 30 gramas, há 6 gramas de hidrogênio. Bom, e a diferença para 30 gramas, que é igual a 24 gramas, então, e 24 gramas de carbono. Eu sei de antemão que o etano é um hidrocarboneto, então ele só tem carbono e hidrogênio na sua composição. Então, você pode montar uma regrinha de 3, por exemplo, ó, porcentagem de carbono. Quanto será que é? Você pensa assim, 100% da sua amostra é 30 gramas. Então, pensa assim, 100%, 30 gramas. Porcentagem de carbono, que eu posso chamar de X, por exemplo, que é a minha porcentagem de carbono, 24 gramas. Então, multiplico o cruzado, né? Vai ficar assim, X vezes 24 gramas igual, melhor, X vezes 30 gramas igual 24 gramas vezes 100%. Passa o 30 dividindo. Vamos lá. X, que corresponde à porcentagem de carbono no etano, é igual a 24 gramas sobre 30 gramas vezes 100%. Grama com grama corta, né? Então eu não vou fazer essa conta de cabeça, eu tenho a calculadora, vocês também. Tá aqui a nossa calculadora, vamos ligar ela, né? Opa, por que não ligou? Agora sim apareceram os númerozinhos. 24 dividido por 30 igual vezes 100. 80% de carbono. A porcentagem de carbono é 80%. Como esse composto contém apenas carbono e hidrogênio, eu nem vou calcular a porcentagem de hidrogênio, porque a diferença entre 80% e 100% é 20%, então só pode ser 20% de hidrogênio. E a fórmula percentual desse composto vai ser C, 80%, H, 20%. Bom, próxima aula então nós vamos ter mais exemplos sobre isso. Até lá.